A Constituição não deixava dúvidas quanto à sucessão de Jânio. Deveria assumir o vice-presidente João Goulart. Entretanto, a posse ficou em suspenso, diante da iniciativa de setores militares que viam nele a encarnação da República Sindicalista e a brecha por onde os comunistas chegariam ao poder. Por um acaso, carregado de simbolismo, Jango se encontrava ausente do país em visita à China comunista. Boris Fausto, História Concisa do Brasil. Gente, quando Jânio Quadros renuncia à presidência em 1961, eu fiz aqui um vídeo sobre ele, vou deixar na tela final. Este vídeo é uma continuidade do vídeo de Jânio Quadros e da playlist Presidência do Brasil. Jango é o João Goulart, ele estava na China e ele era o vice-presidente da República, deveria, por direito, assumir. Mas uma ala conservadora dos militares, setores militares, da alta cúpula militar, via em Jango uma ameaça, porque pensavam que Jango era comunista. De fato, o João Goulart, chamado Jango, não era comunista, nunca foi comunista. O que é que Jango era? Jango ele era um nacionalista, herdeiro de Getúlio Vargas, getulismo, que queria fazer alianças com setores populares, com os trabalhadores, por exemplo, e também com a burguesia industrial, no sentido de atender às camadas populares. Mas Jango não era comunista, é porque ele era fazendeiro. Ele era um nacionalista, o herdeiro de Vargas. Mas, naquele contexto de Guerra Fria, era necessário criar um inimigo interno comunista para poder destituir. Portanto, em 1961, ele chega a assumir o poder, depois de várias campanhas do Leonel Brizola, lá no Rio Grande do Sul, na chamada Campanha da Legalidade. Mas os militares, a alta cúpula dos militares, não todos os militares, mas a alta cúpula, um bom número de militares conservadores de direita queriam impedir a posse do Jango. Mas Jango assumiu, no entanto, teve uma fórmula conciliatória. Parlamentarismo foi implantado no Brasil. Você que não sabe, houve já o parlamentarismo no Brasil, de 61 a 63. Por aí mais ou menos 2 anos de parlamentarismo. O primeiro-ministro era Tancredo Neves, depois renuncia e outro assume. E Jango teve os poderes diminuídos. De 61 a 63, tornou-se um chefe de Estado, mas não chefe de governo, como acontece no parlamentarismo. Chegou a visitar Estados Unidos, falar no Congresso americano, enfim. O parlamentarismo deveria ir até 65, quando haveria novas eleições, mas foi antecipado, teve lá um plebiscito e ele terminou em 1963. Ao terminar o parlamentarismo, em 1963, Jango volta aí a ser chefe de governo, volta ao sistema presidencialista. E Jango, ele tinha um plano chamado de reformas de base. Tentou implantar um plano trienal, não deu certo. E seu plano econômico eram reformas de base, que, entre outras coisas, era necessário, segundo o plano da reforma de base, uma reforma eleitoral, concedendo voto aos analfabetos. Aliás, a Constituição de 88, a atual, que concede voto aos analfabetos, bebe aí já do plano de reforma de base de Jango. Reforma de base. Direito de voto para os não alfabetizados, para também os oficiais de baixa patente, sargento, por exemplo, cabo, que não podiam votar. Uma reforma agrária, ele propunha também uma reforma agrária, entre outras reformas de caráter popular. Então, Jango não era bem visto pela sociedade, digamos assim, a classe média da época e pela alta cúpula do governo militar. Era tido como comunista e a banda
do exército mais conservador, a alta cúpula, muitos generais, a ESG, Escola Superior de Guerra, o IBAD, o IPES, eram entidades financiadas por empresários e que tinham como objetivo afastar o fantasma do comunismo. No contexto ali de Guerra Fria, o próprio Estados Unidos também ali olhando para o Brasil, para que o Brasil se tornasse uma nova Cuba, conta do perigo comunismo. Não, na verdade não havia nenhum perigo comunista, mas era necessário criar um inimigo interno, era uma tática, né? Para que Jango fosse derrubado, até porque Jango não era comunista, ele era um nacionalista, como eu falei, ele era um nacionalista, herdeiro de Vargas, e que tinha o Estado como, aqui como diz o Boris Fausto, o Estado, o Estado seria o eixo articulador dessa aliança, cuja ideologia básica era o nacionalismo e as reformas sociopolíticas denominadas reformas de base. Então ele queria uma aliança do Estado, onde se incluíam os oficiais nacionalistas das Forças Armadas e os intelectuais formuladores de política, a classe operária organizada e a burguesia nacional. Um pacto entre a burguesia nacional, classe operária, e os militares nacionalistas, que não eram ultradireitistas. E o Estado como indutor de reformas sociais e políticas. Era a ideologia do Jango, nacionalismo, sem comunismo. Então ele assume, propõe a revolta, as reformas de base, mas ele começou a ser pressionado do lado da esquerda, a esquerda mais radical. De fato, eles queriam de Jango que as reformas de base passassem no Congresso, nem que fosse na marra. Então, é verdade, uma esquerda mais radical dizia que era necessário. O Congresso era muito conservador, Constituição muito conservadora, e era necessário a reforma de base passar no Congresso, nem que fosse na marra. É bem verdade que havia uma pressão por banda da esquerda mais radical, mas não de toda a esquerda. Inclusive o PCB, Partido Comunista Brasileiro, sempre foi muito perseguido, muito restrita a sua atuação. Nesse contexto aí, não pregava luta armada. Depois do PCB surgiu o PCdoB, que já se radicalizou pregando a luta armada, mas o PCB não pregava a luta armada. Então, pressão também por base da direita, como eu falei, do IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, e o IPES, Instituto de Pesquisa Social, que eram entidades ligadas a empresários, financiadas por empresários. Pressão da classe média, também pressão dos latifundiários. O próprio Estados Unidos, naquele contexto de Guerra Fria, olhando para o Brasil para que não se tornasse uma nova Cuba. E da banda da esquerda, pressão de alguns para que as reformas de base passassem, nem que fosse na marra. Nesse contexto, dia 13 de março, Jango faz um comício no Rio de Janeiro, cerca de 150 mil pessoas, e propondo lá as reformas de base. Ele começou a atuar no sentido de ir para as ruas, fazer um comício, para ter uma certa base social popular e propor as suas reformas. Dia 19 de março de 1964, veio aí a marcha da família com Deus e liberdade, já com 500 mil pessoas, já demonstrando aí a classe média, classe dominante, indicando aos militares o seguinte: estamos aqui para deter Jango. Olha aqui, 500 mil pessoas. O discurso de Jango foi 150 mil, dia 13, no Rio de Janeiro. Já em São Paulo, marcha com Deus, não sei que Deus era esse, um Deus que defende tortura. Liberdade, a liberdade de quem? Da classe subalterna não era. E pela família, aquela família tradicional, e nós sabemos muito bem que pela sociologia não existe só um tipo de família nuclear, existem vários tipos de família, do ponto de vista da sociologia. Mas esse era o lema. Então houve 19 de março, esta marcha, já indicando aí a força da classe média.
E os militares ali, observando. A alta cúpula dos militares mais direitistas e conservadores, que queriam dar o golpe já em 61, já também em 1955, quando Juscelino ia assumir o poder, com a morte de Vargas, não conseguiram, e ali, os militares sempre com a Escola Superior de Guerra, com aquela doutrina de segurança nacional, de uma intervenção para combater o comunismo, mas era um inimigo interno criado, era necessário criar um inimigo interno, como ainda hoje, né? Se diz aí muitos, o comunismo está aí, vai tomar sua casa, vai tomar as suas propriedades, vai incendiar a igreja, vai isso, vai aquilo, a criação do inimigo interno, que é uma tática. Então estava ali a marcha com Deus, Corrida pela Liberdade, já indicando aos militares, olha, o caminho é esse. Por isso que o golpe militar, que eu tenho um vídeo aqui sobre ele, vou deixar na tela final, está na minha playlist História Geral, eu falo sobre a ditadura militar explicada. Não é correto dizer que foi um golpe militar, mas um golpe civil-militar, porque foi a união de civil e militares. Só se faz golpe, não se comete um golpe de um dia para a noite. Não foi só os militares, teve toda uma articulação de militares, e nem todos, né? Houve militares nacionalistas que resistiram, foram expulsos dos quartéis. E classe dominante também se organizando, latifundiários, classe média, classe dominante, uma junção de civil e militares para barrar, conter, barrar exatamente as reformas sociais, sociopolíticas do Jango, o movimento ali no campo pela reforma agrária, as ligas camponesas. Teve uma ala, uma banda da Igreja Católica também, que é mais voltada aos movimentos populares, que se organizavam e falavam da necessidade de atender mais aos setores, as camadas populares da população. A própria Igreja Católica, uma banda, se eu não me engano, era a Ação Popular da Igreja Católica, próprios estudantes, a UNE se organizando. O campo também se organizando para melhores condições de trabalho, de vida, para leis trabalhistas, lembrando que as leis trabalhistas não atendiam ao campo, e sim ao setor da cidade, urbano. As leis trabalhistas implantadas por Vargas, não criadas por Vargas, mas implantadas por Vargas, mas foi fruto de toda uma luta socialista ao longo do tempo. Então, nesse contexto, também, Jango ele se aproxima de sargentos e cabos da Marinha, do Exército, chega a visitar uma assembleia de oficiais, dia 25, junta-se com marinheiros, dia 30, junta-se com oficiais sargentos, aeronáutica, marinha, que queriam melhores condições de trabalho, e também voto, que não podia se votar. Então, quando ocorreu o dia 31 de março, o Olímpio Mourão Filho mobiliza suas tropas lá de Minas Gerais. Este Olímpio Mourão Filho era aquele general mentiroso que forjou o Plano Córrego lá no contexto da Era Vargas. Já tem um vídeo aqui sobre ele, é só ir na minha playlist História do Brasil, presidente do Brasil. Formulou o Plano Córrego, um plano forjado, mentiroso, para colocar Vargas promover o autogolpe do Estado Novo. Então, o Olímpio Mourão Filho, o general mentiroso do Plano Córrego, ele mobilizou suas tropas de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, junta-se as tropas de São Paulo, Rio de Janeiro, as tropas mais do Rio Grande do Sul tentam resistir, mas Jango sai do Rio, vai para Brasília, depois vai para Porto Alegre, não quer uma guerra civil, sai do país, vai para o Uruguai, mas quando ainda estava no país, dia 2 de abril, o presidente do Senado, acho que Auro Mourão, coisa assim, acho que é Auro Moura, acho que é esse o nome dele, Auro, com R, não é Aldo, com D. Moura diz que declara vago a presidência da República, o cargo de presidente, o que na verdade não era verdade. O Jango ainda estava no país, mas mentiu. E assim acontece o golpe civil
militar, que eu tenho aqui um vídeo sobre a ditadura militar explicada. Essa ideia eu coloco na tela final. Em todo caso, visite minha playlist História Geral. A gente se vê no próximo vídeo. Próximo vídeo vou continuar falando aí sobre os presidentes do Brasil. Dê o like, compartilhe o vídeo, nos ajude com o Pix para melhorar o canal, está na descrição. E bota o vídeo para frente. Professor José da Costa, canal História